boa noite Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Octanage. Eu sou André Piazza, sou host do podcast, junto com o Vinícius. E agora são 10 minutos para as 9 horas da noite no Brasil. Eu falo diretamente de Austin, Texas, que é onde eu moro. E eu vim hoje aqui me fazer presente, aí, me apresentar para o nosso público do Octanage, que talvez esteja aí aqui no Instagram junto com a gente. Vamos falar um pouco sobre dois assuntos. Vamos falar sobre modelos de negócios e o famoso Business Canvas. O Business Canvas é uma ferramenta aí que já tem uns mais de 10 anos, provavelmente uns 13 anos de presença de mercado aí, tem gerado uma revolução, uma transformação na maneira como as pessoas estudam e implementam e aprimoram os seus modelos de negócio. E a outra coisa que eu vou repassar com vocês hoje é a respeito do design da proposta de valor, que é a sequência do livro, é a segunda parte, e na verdade é um livro que trata, na verdade, talvez do relacionamento fundamental que exista dentro do Business Canvas. Então, é isso que eu quero repassar com vocês hoje. Antes de começar, vou aproveitar, vou dizer um oi então bem especial para a Vera, que está aí nos acompanhando. Vera, seja muito bem-vinda. E vamos repassar aí, até esperar o pessoal chegar aí, mais pessoas entrarem. Vou contar algumas novidades aqui então do nosso podcast. Essa semana, ontem publicamos o episódio do Gustavo Calef. O Gustavo Calef é um empreendedor que já tem aí décadas, talvez 2 décadas completas de experiência como empreendedor, e ele tem umas histórias muito interessantes para contar. Recentemente ele abriu um app que virou viral dentro das plataformas de app, que foi o Beyond, um app de segurança em que as pessoas podem reportar incidentes de segurança que acontecem nas proximidades do local onde eles estão. Então, o Gustavo contou histórias a respeito disso, a respeito do Beyond e como ele virou um app viral aí no Brasil. Ele fala das histórias dele, da empresa dele de consultoria de segurança, a Esquadra, na qual ele foi certificado para dar segurança para qualquer presidente em qualquer estado do mundo, que é uma coisa super interessante. Eu acredito que seja também uma certificação bem única. Foi para a Espanha para conseguir isso. E ele conta também a história, fascinante a história de uma startup que ele tinha lá em 1999, 2000, e numa época que nem se chamavam as startups, não se chamavam startups, e ele estava num processo de venda da empresa dele para o Bank of Boston, e em função do estouro da bolha do ano 2000, ele acabou sendo comprometido. É uma história super interessante porque no Brasil a gente não viveu de impactos imediatos, até porque a gente tinha muito pouco empreendimento em tecnologia. A história do ponto de vista do Gustavo é completamente diferente. Ele estava à frente dessa startup, ele estava fechando uma venda aí por 10 milhões de dólares, que acabou não se concretizando. Então, ele conta uma história interessante que afetou muito pouca gente, mas ele foi um dos afetados, que foi a bolha do ano 2000. O comentário da Vera foi que esse livro aqui, o Business Model Generation, está sempre comigo. Já fiz outras lives em 2018, já faz vários meses, inclusive, que eu fiz a live a respeito disso, a respeito do Business Model Generation. E, na verdade, eu resolvi retomar hoje por vários motivos. Então, o meu contexto imediato é o meu novo emprego. Eu estou empregado aqui numa aceleradora de startups. Inclusive, vamos dizer um oi aqui também para o Tom, que está aí com a gente. Tom, um grande abraço. Um abraço também para a Lemess. A gente estava conversando justamente sobre isso, sobre um tour que ela fez em Porto Alegre, visitando diversas startups, algumas delas que tinham sido incubadas pelo Tecnopuc e tudo mais. Passeio bem bacana, provocou a minha curiosidade ontem. A gente trocou algumas ideias. Então hoje eu estava querendo repassar sobre o Business Model Generation, porque ele está relacionado com o meu novo trampo, que é justamente ser o cara de soluções dentro de uma aceleradora de startups.
E até quando eu falo aceleradora de startups, é só um dos modelos de negócio que a gente executa, e vai ser uma das coisas então que eu vou estar daqui para frente trabalhando. Então esse livro aqui, o Business Model Generation e o Value Proposition Design, né, que é o Canvas da proposta de valor, são de fato o beabá desse tipo de modelo de negócio que é uma aceleradora, uma incubadora de startups. Comentário da Vera: a gente usa demais nas mentorias de inovação aqui na URGS. De fato, você vai falar em inovação hoje. Eu acho que uma das formas mais relevantes para o mundo de hoje em termos de inovação não é a tecnológica, mas é de modelos de negócio, porque é isso que vai determinar se a empresa tem um sucesso imediato e um sucesso de longo prazo. E de fato é esse o determinante que a gente vê, por exemplo, por trás de um Facebook da vida, por trás de um Google, por trás de uma Microsoft, por trás de uma série de outros empreendimentos, um LinkedIn, plataformas e até empreendimentos às vezes menores. A gente tem feito um esforço aqui no Octanage de justamente colocar esse conteúdo em primeira mão, colocar ele, falar a respeito de modelos de negócio. Então, quem acompanha a gente aí, e vocês, gurias, tem acompanhado bastante a gente, eu e o André Richter, nas quintas-feiras falando sobre modelos de negócio na economia colaborativa. A gente tem um viés muito grande em relação a isso, pelo mesmo motivo que a Vera acabou de citar. Isso, quando você vai tratar do tema de inovação e vai aconselhar as pessoas, você precisa, na verdade, entender isso. É a base disso tudo. Tem uns outros conceitos que estão envolvidos ao redor do Business Canvas. Então, o Business Canvas não é uma coisa isolada ou um fim em si mesmo. Na verdade, é um exercício muito salutar para a gente entender o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado, às vezes até aquilo que está faltando. Tá ventando aqui, não é comum ventar aqui em Austin, não é comum chover, mas está com cara de chuva. E vamos assim mesmo, né? Vamos assim mesmo, vamos na boa aqui. Até começar a chover, eu entro com o tripé para dentro de casa, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Então, eu estava colocando esse contexto que o meu pano de fundo é, de fato, eu estou começando as atividades. Eu sou o cara de aceleração dessa startup, dessa aceleradora de startups. E o meu trabalho começa justamente com... o nome dela chama-se Rainmaking. A Rainmaking hoje ela é o resultado é uma evolução da marca da Startup Bootcamp, que é uma outra marca que foi criada na Europa em torno de 8 anos atrás. Nesses 8 anos, a Startup Bootcamp, que começou na Dinamarca, se expandiu para o Reino Unido, tem uma presença muito forte na Inglaterra, e a partir dessa presença, eles foram se espalhando para o resto da Europa e ao redor do mundo. Então, final do ano passado, eu contei para vocês que eu estava ajudando uma empresa, uma aceleradora de startups, a se estabelecer no Oriente Médio. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu acabei ajudando eles a abrirem a filial no Catar e abrir a filial no Egito. E super interessante o processo, foi bem positivo, acho que para os dois lados, tanto que eu fui convidado, né? Eu até estava meio assim, que meu contrato estava terminando com eles e tal, e que eu não poderia dar continuidade, até porque eu estava nos Estados Unidos trabalhando nas madrugadas para justamente fazer acontecer lá no Oriente Médio. E foi super legal quando o meu chefe me procurou e falou: olha, eu estou voltando para os Estados Unidos, ele é originalmente daqui, foi aqui que a gente se conheceu, e estou voltando para Austin e vou ser responsável por uma parte inteira da empresa e quero contar contigo para te me ajudar nesse momento de transição e a gente começar o trabalho. Eu falei: olha, conta comigo, vamos com tudo. Então a gente selou isso aí agora em fevereiro e estamos aí então começando o trabalho. Eu vou continuar trabalhando remotamente durante algum tempo. Ele vai vir, ele comprou uma casa e está chegando aqui em Austin apenas em junho, mas até lá a gente vai dar sequência ao trabalho e muitas das coisas que a gente está fazendo já tem essa característica global, de trabalhar não só com o Oriente Médio, com a Europa, mas também com a Ásia e com o pessoal aqui nas Américas. Aqui nos Estados Unidos a Rainmaking ainda é bastante incipiente, eles estão recém chegando aqui. E a semana que vem estou indo lá para uma cidade chamada Hartford, que fica entre Nova York e Boston, exatamente no meio do caminho.
Então lá em Hartford eles têm um programa de aceleração para empresas no ramo de insurance, né? Que seria em português, como é que é insurance em português? Tem algumas palavras aí que às vezes eu me perco, né? InsurTech, tá? É um nome que é utilizado, já é jargão e já está cada vez mais sendo utilizado, tá? Então eles têm uma aceleradora de InsurTech, então são empresas que trabalham na parte de seguros, tá? E eu estou indo para lá porque eles vão ter um Demo Day, então é o dia em que as startups que estão sendo aceleradas dentro do contexto da Rainmaking, elas apresentam o seu trabalho. O Tom tá falando de seguros, obrigado, Tom. Isso aí. Valeu, pessoal da Venda Mais Pharma também, obrigado aí pela presença e pelas dicas, né? O Tom, inclusive, é curioso porque o Tom é americano de Pittsburgh e mora em São Paulo aí tem décadas, né? Então é brasileiro, é americano ajudando o brasileiro a falar português, né? Obrigado, gente, por esse carinho aqui nas lives. Então, eu estou começando meu trabalho dentro da Rainmaking e tenho esse Demo Day. E é uma oportunidade incrível, porque como a gente não tem presença aqui nos Estados Unidos, acontecendo lá em Boston, mesmo que seja 3 horas e meia de viagem, é como se estivesse acontecendo aqui no meu quintal. E para mim vai ser a primeira oportunidade de eu me encontrar pessoalmente com um grupo de pessoas que trabalha para Rainmaking. Sim, a live fica salva 24 horas, quero ver inclusive se eu capturo o vídeo, fica tranquila, se precisar sair, dá para assistir depois e não perde nada. Beijo, obrigado pela presença. Mas quem quiser ficar, eu vou continuar, enquanto não estiver chovendo em mim aqui, eu vou continuar. Passarinho lá no fundo acabou de passar, essa árvore aí fica ali no fundo, ali no meu quintal, e é bem legal, estou num processo aqui de podar árvores e tudo mais. Agora que tá começando a chegar o verão, porque realmente a natureza está vindo com toda a força. Depois mostro para vocês uns detalhes do meu jardim, mas eu vou seguir naquela tangente inicial, que é a tangente do porquê que eu quero falar a respeito do Canva de modelos de negócio, tá? Então eu estou indo para lá e vai ter o Demo Day. E o Demo Day então vai ser sobre essas empresas. Eu quero fazer, inspirado aí no trabalho da Ale, eu quero ver se eu consigo postar aqui para vocês nos stories um pouco de imagens e vídeos do que é esse momento, como é que vai funcionar, tá? Então é um trabalho que vai estar acontecendo, que já é um trabalho que demora vários meses, um trabalho de aceleração. E ele basicamente é um processo em que você pega os fundadores que têm essa ideia e uma das coisas que você apresenta para eles na forma de educação e na forma de exercícios e na forma de sprints é justamente o trabalho do Business Canvas, tá? Então eu vou abrir aqui o Business Canvas para vocês, para mostrar aqui então um modelo, digamos assim, um modelo em branco, né? Eles têm aqui um modelo que é maior, um modelo de 2 páginas, que não fica tão legal de mostrar na live, porque é mais difícil de se ver. Vamos ver se eu consigo achar aqui nos meus marcadores. Tá aqui ele. Então tá aqui o Canvas, tá? Ele tem esse fluxo, digamos, do lado esquerdo para o lado direito, tá? E ele vem justamente o processo logístico, o processo de formação do produto, a estrutura de custos, até do outro lado a estrutura de vendas e a conexão com os clientes. E bem no meio ele tem essa parte aqui que é a proposta de valor, que fica bem central. Então, para dar um pouco de contexto para vocês, o Business Canvas ele consegue mapear basicamente qualquer atividade que leve a um resultado. E ele consegue mapear ela de forma que você consiga se auto-questionar nesse processo sobre quais são as relações que estão de fato acontecendo e onde você pode melhorar essa proposta de valor ou até a cadeia completa, desde fabricar um produto ou desenvolver uma oferta, até de fato conectar com os clientes e entregar esta oferta. Então esse é o valor, e eu acho que tem tantos exemplos aí que a gente pode dar. Posso pegar inclusive um dos exemplos do livro para falar para vocês. Nas nossas lives de quinta-feira teve algumas delas inclusive que eu fiz enquanto a gente ia conversando
durante a live, e eu ia tomando nota nos post-its, ia colocando num template maior. Eu comprei um outro livro desses, que são pedaços de papel bem grande assim, com toda a proposta de valor, e dá para ir colocando os post-its dentro do Business Canvas e vendo então quais são as relações que acabam surgindo ali entre eles. Eu fiz isso várias vezes em lives, eu acho que é um exercício super legal para aguçar a percepção e para entender o que de fato está acontecendo aqui. O que eu vou fazer hoje é falar um pouco sobre o Canvas da proposta de valor, que talvez nem todo mundo conheça, nem todo mundo saiba a respeito disso, mas é o que está retratado aqui no livro, que seria a continuação do livro inicial. Então, qual é que é o esquema da proposta de valor? Tá? Ele funciona justamente com talvez a relação mais importante que exista dentro do Canvas. Talvez não seja a mais importante, mas certamente é a essencial dentro do Canvas, que é a conexão entre a proposta de valor e os clientes, e cada um dos segmentos dos clientes. Tá? Então ele aborda dessa forma aqui. Ele pega dentro da proposta do Canva, você vai ter aqui eu queria que mostrasse aqui então a parte, então aqui a proposta de valor do lado direito. Então você tem esse diagrama aqui composto de 3 grandes partes, tá? Na parte do valor. Ele fala sobre o produto ou serviço. Na parte superior ele fala sobre os ganhos que aquele produto ou serviço cria. E na parte inferior ele fala a respeito das dores que ele alivia. Então é bem interessante que ele tem essa dupla proposta. Ele consegue ver oportunidades criadas pelos produtos e ao mesmo tempo ele vê a dor que isso alivia da parte do cliente. E ele faz uma conexão genial do outro lado, que é a conexão com os clientes. E ele faz isso, na verdade, quebrando os clientes em segmentos. Então, ele pega para cada segmento do cliente, vai ter uma roda. Bem legal que eles fizeram isso, então é um quadrado e uma roda, é bem diferente um do outro visualmente. E dá para estruturar isso como construtos mentais de uma forma bem interessante. Pergunta da Vera: tu conhece o Kevanizer? Não conheço o Kevanizer, acho que eu já ouvi falar, e deve ser uma ferramenta que justamente você consegue fazer isso de forma digital, né? Fiquei até curioso por ver isso aí e até por poder utilizar, porque à medida que a gente vai exercitando isso, dá para deixando documentado, e a gente, na verdade, ao longo do tempo vai incrementando, vai vendo novas relações que não percebia anteriormente. Joia, obrigado, Vera, pela dica. Então, esse trabalho da proposta de valor é para basicamente o seguinte: para cada uma das ofertas que existe dentro do seu portfólio de produtos ou serviços. Em geral, no caso de uma startup, é um produto, o produto inicial, né? É justamente dali que começa um monte de empreendimentos. É começar a mapear, então, ganhos e dores que aquele produto ou enfatiza ou minimiza. E do outro lado tem essa coisa genial que é o círculo para cada segmento dos clientes que tem no Canva original. Você quebra e faz uma rodinha dessas, tá? Então o cliente ele vai estar vendo 3 coisas diferentes: os ganhos que ele está recebendo através daquele produto, as dores através das quais que estão sendo minimizadas através daquele produto, e o terceiro segmento é aquilo que eles chamam de Customer Jobs, tá? Que é o que está aqui nesse lado aqui, que é justamente aquilo que o cliente está contratando o produto ou serviço para resolver para ele. Então tem uma parte dentro da gerência de produto que é super interessante. Agradecendo aí a presença do Tom, obrigado Tom aí pela participação, falamos mais amanhã. Estou recebendo aí um outro amigo que é o Josh. Hello there, Josh. This live is in Portuguese. Thanks for joining us. We're talking about the business canvas, and I was talking to people about the value proposition design, the Canva, that is actually expanding on the original business canvas. Então, o Josh e eu, a gente fez em conjunto um workshop com o Seth Godin chamado Alt MBA. E no Alt MBA, uma das coisas que a gente utilizou foi a ferramenta do Business Canva. Então, é uma ferramenta aí que ele também está plenamente acostumado e tal. Obrigado pela presença, Josh. Um grande abraço para você.
Dando continuidade então ao nosso trabalho dentro da gerência de produto, tem toda uma linha de pensamento a respeito disso que eles chamam de Jobs to be Done. Então é o JTBD, que é basicamente essa premissa que foi criada pelo professor Clayton Christensen de Harvard, de que quando um cliente compra alguma coisa, ele está, na verdade, contratando um produto para resolver um problema, para fazer um trabalho em específico. Então isso aí é uma coisa muito importante para nós que lidamos com produto e soluções, porque permite que a gente, na verdade, modele os produtos e verifique de forma muito objetiva se aquele produto está ou não desenvolvendo e resolvendo o problema para o qual ele foi contratado pelo cliente para resolver. Então é uma forma muito poderosa de analisar produtos e é uma forma até bem interessante, porque o que a gente vai descobrir é que, na verdade, muitos produtos de fato permitem que o usuário resolva o problema deles, alguns com mais facilidade ou menos facilidade, alguns com uma interface melhor do que a interface de outros, e alguns inclusive são contratados e não resolvem o problema do usuário, ou resolvem de forma parcial. Então é uma ferramenta muito poderosa, porque dentro dessa análise toda de produto tem muita coisa que é subjetiva e é difícil colocar elas de forma mais objetiva. Então eu vejo assim, por ser uma área mais técnica, eu vejo muita gente tentando utilizar indicadores, né, KPIs, Key Performance Indicators, para justamente fazer esse tipo de análise, mas eles vão até certo ponto, né? Você consegue medir e colocar indicadores até um certo ponto. Depois disso tem muita coisa que é subjetiva. Então eu acho o Jobs to be Done uma coisa bem legal, porque além disso tudo que eu falei para vocês, ele te permite justamente analisar essa parte intermediária que fica entre o KPI e um indicador mais qualitativo, que é o feedback do usuário. Você consegue de forma objetiva, talvez não usando um indicador, mas você consegue de forma objetiva dizer, de fato, para este problema, esse produto resolve ou não resolve, e o grau de resolução que ele dá para aquele problema. E eu acho isso fantástico, acho que é uma forma super legal de analisar produtos e extremamente poderosa, que as pessoas ainda têm que se adaptar. Vou aproveitar, vou dizer um oi aí também pro Javeson Dantas, que está entrando aí com a gente. Valeu, Javeson, obrigado aí pela presença. A gente está falando hoje sobre o Business Model Generation e sobre o Business Canvas, né? E sobre a sequência dele, que é o Value Proposition Design, e o Canva que vem em relação a isso aí, que eu estava mostrando aqui as imagens e falando então do lado esquerdo. Então, assim, de uma forma bem resumida, o resumo dele basicamente é entender o produto e a forma como ele está oportunizando ganhos ou minimizar perdas ou dores, e perceber para cada um dos segmentos dentro dos clientes, ou seja, o conjunto dos clientes todo, ele é segmentado, para cada um deles entender qual é o valor que está sendo criado e em termos de dores resolvidas, né, dores minimizadas ou oportunidades maximizadas, e inclusive coisas que o cliente quer resolver. Então é bem legal ver isso, e a gente pode pegar vários exemplos para fazer essa análise. Eu normalmente pego exemplos de negócio que sejam bastante conhecidos das pessoas, e às vezes até apps, porque o app é uma coisa que todo mundo tem no seu celular e consegue entender através da interface. Fica tudo em geral resolvido ali dentro, né? Então eu tô folheando aqui o livro para ver se eu encontro alguma inspiração. Senão eu vou pegar um outro exemplo de um app que todos nós conheçamos, e para a gente poder fazer essa análise, fazer a análise da proposta de valor e endereçar cada um desses campos que eu mostrei no diagrama para vocês. Que tal esse exercício, pessoal? Vou fazer uma pequena pausa, vamos ver aí o que vocês têm de feedback, se vocês tiverem um exemplo em mente ou alguma coisa que vocês estejam curiosos e gostariam de explorar, a gente pode aproveitar esse momento e fazer esse exercício juntos. Se não, eu vou pegar um exemplo para vocês de um app aí e vou começar a quebrar ele dentro disso aí. Eu vou, aproveitando essa pausa aí, eu
tô vendo que o Luciano tá entrando aí, outro podcaster, também ele parte da Rede Gaúcha de Podcasts, que é o Podcast. Um grande abraço pro Luciano. Gravou inclusive um episódio recente a respeito de Game of Thrones que estava excepcional. Bastante inspirador o episódio, Luciano, obrigado aí pela inspiração. Eu acabei escrevendo um textão aí no Medium a respeito das minhas teorias para o Game of Thrones. Tá? O primeiro episódio, na verdade, não quebrou nenhuma das minhas teorias, nem confirmou. Tá? Deixou em aberto aí para os outros 5, né? Os próximos 5 episódios aí me quebrarem as pernas ou não, né? Alguma coisa eu vou acertar no final das contas, mas é garantido que a gente vai ser surpreendido por várias coisas, né? Então, se você for lá no meu Medium pessoal, é um artigo chamado Aí Vem o Rei, o que esperar da última temporada do Game of Thrones, e tem lá inclusive o link para o episódio do Luciano, que eles comentam várias teorias, e eles criam inclusive as teorias deles a respeito disso, né? Eles comentam em 3 a respeito do assunto. Então, sou um grande fã da série, não sou tão ligado em ficção científica, mas de fato fui capturado pelo Game of Thrones e por uma série de outras coisas que não vem ao caso agora. Um assunto tangencial que eu só estava colocando em contexto. Mas, voltando aí ao nosso canvas da proposta de valor, eu estava para explicar para vocês como é que funciona isso e dar um exemplo através de um app. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, vou pegar um app aqui que todo mundo conhece, vamos pegar o Facebook. Acho que é um app que está todo mundo utilizando e a gente conhece bem e consegue, ou até vamos fazer melhor, vamos pegar o Instagram, que é o produto que a gente está utilizando nesse momento para a nossa live. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria salientar é que o segmento dos clientes é segmentado. Então, é você saber que tipos de clientes está vindo para você, e você conseguir criar com clareza o que é, delimitar o que é cada um desses clientes. Então, uma das formas mais utilizadas para isso é o que eles chamam de personas, porque a persona acaba englobando em si uma série de características de gente que é muito diferente, mas tem algo em comum. E no caso da proposta de valor, ela coloca muito claramente que tem que estar relacionado com o problema que eles querem de fato resolver e, entre aspas, estão contratando o app para resolver para eles. Então, um exemplo que já vem imediato disso da segmentação a gente usa o Instagram e está usando a live nesse momento, mas nem todo mundo que é usuário do Instagram usa as lives. Então, eu por ser criador de conteúdo, no caso, nesse momento, então está iniciando a live, eu faço parte de um outro grupo ainda, que é o grupo de criadores de conteúdo de live. Vocês que estão acompanhando a live comigo agora, quero aproveitar e mandar um abraço aí para o Flavião Blanc, entrando aí com a gente, cara, um grande abraço para ti. A gente está falando sobre o Instagram e sobre o canvas da proposta de valor, e eu estava usando ele para articular justamente que a gente faz parte de grupos, e nesse caso aí a persona que a gente está utilizando são usuários de lives, que é um subsegmento aí dentro de todos os usuários do Instagram. Então, como usuário de live, você tem essas 3 coisas que você quer fazer. Você quer maximizar ganhos, você quer minimizar perdas ou problemas, e você quer resolver problemas. Senão você não estaria aqui, senão eu também não estaria aqui. Então, cada um de nós vai cair dentro desse segmento com uma série de coisas. Então, vamos começar a listar aqui juntos, e até se vocês quiserem usar o chat para entrar as ideias de vocês, vai ser muito bem-vindo a gente fazer isso de forma interativa. Tá? Eu vou começar a jogar umas ideias aqui. Então, ganhos que a gente está tendo. É uma forma de socializar, é uma forma de a gente, para quem está assistindo, você de repente está sozinho, está isolado ou está com tempo livre e quer socializar, quer escutar alguém falando de um assunto, você quer, na verdade, ampliar o seu conhecimento, você quer, de repente, até ter um pouco de entretenimento, né, no final de noite e tudo mais. São ganhos que você está tendo ao ligar dentro da live. Informação, entretenimento, inspiração, conexão. Essas coisas todas são ganhos para você. Então a gente já está mapeando alguns ganhos, tá? Algumas dores que vocês possam ter. Então por exemplo, nas nossas lives de quinta-feira, eu e o André Richter, a gente fala sobre economia colaborativa. Então
uma das dores que a gente pode estar fazendo eu não entendo como funciona a economia colaborativa, ou eu não entendo como funciona o modelo de negócio. Então eu ligo na live do Octanage, lá no Aventureiros, e os caras vão trazer um exemplo, vão me fazer pensar, vão interagir comigo. É uma forma de minimizar o espaço que existe entre esse todo da economia colaborativa e aquilo que eu desconheço. Então é uma forma de minimizar uma dor. Tem outras coisas que são muito mais subjetivas e certamente não quero minimizá-las. Tá? No Instagram, todas as plataformas sociais, na verdade, resolvem problemas emocionais muito claros e também muito sutis. Então, delimitar isso é um trabalho realmente que a equipe do Instagram tem feito particularmente bem, tanto que a gente está aqui hoje no Instagram, não está em outra plataforma, senão a gente teria escolhido outra plataforma para fazer isso, e que também precisam ser mapeados dentro dessa estrutura de ganhos ou dores. Então, tem questões aí de isolamento, tem questões de socialização, tem questões de visibilidade, tem questões de prova social, tem questões, tantas outras envolvidas que essa plataforma soluciona. Então, o Instagram Lives está solucionando. Vamos falar sobre o outro elemento que eu falei para vocês que é muito importante, que é justamente sobre o Customer Jobs, né? Ou Jobs to be Done, que tá, de forma genial foi posta dentro desse diagrama aqui. Então, o que é esse Jobs to be Done, né? Então, assim, são soluções que esse produto de fato entrega para o cliente. Então, vamos analisar o que é a live nos seus aspectos mais funcionais. A gente tem aí, por exemplo, a questão do vídeo e da voz. Então, um dos problemas que a live resolve é justamente entregar vídeo e voz simultaneamente e sincronizados para um usuário que pode estar a milhares de quilômetros de distância, que é justamente o nosso caso agora. Então, eu estou falando aqui de Austin, Texas, é final de tarde agora, para vocês no Brasil já deve estar escurecendo, se é que já não está escuro, e vocês estão acompanhando, interagindo comigo através do chat, e até se vocês quiserem entrar, por exemplo, poderiam estar falando comigo através do vídeo, que é o que a gente faz nas nossas lives de quinta-feira. Então, isso aí, essa conexão de entregar voz e vídeo sincronizados para um usuário que esteja virtualmente em qualquer lugar do mundo conectado à internet, é uma das coisas que você está contratando o Instagram Live para resolver agora nesse momento. Tá? Tem outras funcionalidades, aspectos mais funcionais, por exemplo, a oportunidade de interagir através do chat, a oportunidade de participar através do vídeo. É um outro grande job que o Instagram Live está resolvendo e que faz parte dessa segmentação que o Canvas da proposta de valor consegue fazer a gente visualizar. Fica muito claro quando a gente começa a falar sobre isso, do que a gente está falando. Outros aspectos funcionais que estão envolvidos nesse produto. O fato da gente terminar a live e poder postar de forma que outras pessoas que vão estar escutando o vídeo podem escutar o vídeo até 24 horas depois. Então, o Instagram entrega isso e é algo que o usuário pode contar. É algo que a gente contrata o Instagram Live para resolver para a gente. Então, vou usar o exemplo da Ale Mess. Ela estava com a gente no início da live, ela perguntou, vocês vão postar a live depois de finalizada? Eu falei, sim, pode ir, que depois fica disponível, você consegue assistir depois. E ela seguiu adiante, então foi para um outro compromisso, foi resolver algo urgente, algo que era mais importante, porque ela sabe que vai ter o acesso a isso aí depois. Então eu como criador contratei o Instagram para fazer isso, e ela como ouvinte, ela acabou contratando o Instagram para justamente disponibilizar para ela durante 24 horas o acesso a esse vídeo. É realmente fascinante que a gente só consegue ver, visualizar e até falar sobre essas coisas quando a gente realmente para pensar a respeito disso. Tá? E é o grande valor que está por trás disso tudo. Eu acabei falando para vocês apenas do lado esquerdo dele, que é a parte do segmento dos clientes. Eu queria colocar mais duas coisas em perspectiva aqui. A primeira delas é que esse é um dos segmentos. Eu não falei sobre o usuário, na verdade, aquele que posta dentro do Instagram. Eu não falei sobre o Instagram Stories.
Eu não falei sobre os usuários que não postam nada, apenas consomem conteúdo. Eu não falei sobre os comentários, sobre os likes, né, e assim por diante. Que são outros produtos dentro desse app que é o Instagram. Então, para vocês verem a complexidade que tem essas coisas e como a gente, na verdade, está exercitando vários blocos desse aqui. Eu falei de um segmento dos clientes e eu falei sobre um dos produtos. Então, dentro do Instagram Lives, que é o produto aqui, eu acabei falando sobre o pessoal que está assistindo a live. E falei um pouquinho também do meu caso, que é o produtor de conteúdo. Tá? Um abraço para o Flavião aí, vai adiante, cuida bem da família, um beijo em todo mundo aí, Flavião. Então, o que nós temos aqui é esse arranjo muito intrincado e bem completo entre produtos e vários segmentos de clientes que estão amarrados em torno deles. Tá? É um exemplo de como usar o Canvas da proposta de valor e do poder que essa metodologia tem em justamente quando você está analisando um serviço ou um produto que você está criando, para você poder analisar e ver exatamente o que está acontecendo ali dentro, para você entender e, segundo, poder, na verdade, evoluir e aprimorar esse modelo que está sendo criado por você. Então, como a Vera falou no início da nossa live, isso é uma ferramenta de inovação muito importante, porque ela permite basicamente que a pessoa consiga, por ferramentas próprias, já evoluir ou repensar ou redesenhar algumas coisas a respeito do seu negócio, a respeito do seu produto ou da conexão direta com os seus clientes, que é a parte de fato essencial do Business Canvas, da proposta de valor. Tá dado o meu exemplo de hoje, tem muitos outros exemplos aqui para a gente falar. Então, várias das coisas que os objetivos, né, aqui tem até um exercício que eu vou mostrar para vocês, que é justamente o exercício de ajuste. É o quão o produto está ajustado com o mercado. E esse ajuste entre produto e mercado, ele sinaliza aqui visualmente através desse diagrama, né? Ele mostra o produto ligado por essas flechas aqui na cor salmão, dentro dos ganhos e perdas indicados ali dentro do produto, né? Que a gente comentou anteriormente. Então, quanto mais ajuste ou quanto mais aderência tem entre o produto e os problemas que ele resolve, ou as oportunidades que ele maximiza para aquele segmento, mais relevante ele vai ser para aquele mercado, que é o mercado delimitado por aquela persona. No nosso caso, são pessoas que querem ter esse ambiente de conexão virtual, aprender, se entreter, se inspirar e poder interagir umas com as outras através de voz, vídeo e de texto. Tá? Então foi o exemplo que a gente usou e eu acho que é outro conceito muito importante, que é essa questão do ajuste entre o produto e o mercado para que ele resolve. Ele começa aqui e mostra, na verdade, outras formas de fazer esse ajuste. Então, assim, o livro, de fato, ele é super legal, super visual. Então, eu gosto bastante porque tem coisas escritas, mas é o essencial. E tem muitos desenhos feitos com muita clareza para as pessoas poderem entender o que de fato está acontecendo e capturar a essência e poder utilizar isso aí de forma no próprio trabalho delas. Vou saudar aqui então entrou a Francine, tá entrando com a gente, seja muito bem-vinda, e também o Bruno Weber. Pessoal, sejam bem-vindos aí. A gente está falando aqui sobre o Canvas da proposta de valor. A gente já falou bastante a respeito do Canvas, do Business Canvas, é muito utilizado. Estou falando a respeito do passo seguinte. Comentário do Luciano Chaba. Publica no YouTube que eu quero acompanhar todo o vídeo depois. É isso aí, Luciano. Eu estou baixando os vídeos, os áudios e os vídeos, estou juntando eles e estou tentando publicar no YouTube para a gente, de fato, ter uma coleção disso aqui. É bem legal mesmo. Obrigado pela tua participação, cara. A gente se fala aí na sequência. Obrigado aí para todo mundo aí que segue com a gente aqui. Eu tô vendo aqui o pessoal da Auster aí entrando. Grande abraço pro pessoal da Auster aí. Eu sei que tem novidades na área da Auster aí, super emocionado
contente e animado para as coisas que vão acontecer para a Auster agora em 2019. Né? E comentei bastante com vocês do meu parceiro de lives de quinta-feira, que é o André Seco Richter. Tá aí o cara, né? Tá aí o cara aí, que é o sócio, um dos sócios fundador da Auster. Tá aí minha dupla nas quintas-feiras para a gente falar sobre negócios na economia colaborativa. Eu falei hoje a respeito do Business Canvas. Peguei rapidamente um exemplo para contextualizar, na verdade, o Canvas da proposta de valor, que foi realmente o tema que a gente falou. A gente falou sobre a importância de colocar o produto em perspectiva das personas, dos segmentos de clientes, das personas, e identificar o valor que ele cria, as perdas que ele minimiza e daquilo que de fato o produto é contratado para fazer. E de ter clareza nisso, de forma que o produto de fato consiga entregar isso. E o último pensamento que a gente fez foi sobre a questão de ajuste produto-mercado, que é justamente uma das coisas que você consegue testar usando essa metodologia da proposta de valor. Então eu vou agradecendo a audiência que tive até o momento aí, todo mundo que entrou, fez comentários, generosidade de vocês de participar. Tem tanta coisa bacana para a gente falar sobre a proposta de valor, e eu vou deixar aqui mais como teaser, né, as 10 características de uma grande proposta de valor. Acho que está aí um checklist super legal aí para a gente falar. Vou falar um pouquinho disso aqui e depois vou fechar a live de hoje, pessoal. Antes que chova aqui, né? O vento está levando meus cabelos aqui, tá com uma cara cinza lá no fundo. Vai que chove, né? E enquanto não chover, eu vou continuar aqui. A gente dá continuidade. Então, as 10 características da proposta de valor, né? Número 1, elas estão envolvidas por um grande modelo de negócio. Então, acho que é bastante intuitivo disso, né? A proposta de valor tem que estar com todos os elementos que a envolvem, que são as relações com fornecedores, as relações com canais, estrutura de custos, todo o modelo de receita. Tudo isso tem que estar orientado e bem ambientado para a proposta de valor de fato atingir o sucesso de negócio que ela tem como potencial. Segunda característica, né? Ela foca nos trabalhos, nas dores e nos ganhos que são mais importantes para os clientes. A gente comentou bastante a respeito disso hoje. Número 3, foca nos trabalhos não satisfeitos, nas dores não resolvidas e nos ganhos não realizados, que é justamente a brecha de mercado. É ali que os grandes produtos, na verdade, encontram um nicho e acabam se expandindo, que é justamente aquilo que eu estava falando sobre o professor Clayton Christensen. Ele foi o criador também da ideia do Crossing the Chasm, que é justamente quando o produto faz a passagem do primeiro nicho, do nicho inicial, para a primeira fase do mercado. Como é que faz essa passagem, que tem sido um desafio tradicional aí de produtos e de empresas. Então, dentro dessa linha, a oportunidade de mercado surge naquilo que não está sendo endereçado ou que não está sendo resolvido. E o entendimento dessas coisas é uma coisa que leva tempo e que é justamente o apaixonar-se pelo problema que a gente conversa, que a gente comentou em vários dos nossos podcasts do Octanage. Acontece, você se apaixona pelo problema porque você começa a entender os problemas não resolvidos, as oportunidades não realizadas e quais são os trabalhos que estão insatisfeitos, né? Não estão sendo completamente resolvidos. Então, dali que surgem as oportunidades. Número 4, ele endereça poucos trabalhos, dores e ganhos, mas faz isso de forma extremamente bem feita. Então, é aquilo que talvez seja o maior paradoxo do marketing, é que quanto maior a sua audiência, menos relevante o seu produto será. Quanto menor a sua audiência, mais relevância ele vai ter. Então, o foco é justamente nos trabalhos, nas dores e nas oportunidades, poucas delas, e resolver elas de forma muito bem resolvida. É isso que dá tração para o produto no mercado, é isso que qualifica como uma grande proposta de valor.
Número 5, e a metade da nossa lista de 10, elas vão além de trabalhos funcionais, endereçam trabalhos emocionais e sociais, que é aquilo que a gente comentou anteriormente a respeito de grandes oportunidades que uma plataforma social, na verdade, endereça e aprimora em relação à prova social, em relação à isolação, em relação à conexão, em relação à habilidade de participar, de formar uma tribo, em relação ao fato de ser visto, em relação ao fato de poder participar, então a capacidade de colaboração e criar algo novo e uma série de outras coisas que a gente está utilizando aqui nessa plataforma de vídeo, de áudio e vídeo que é o Instagram Lives. Número 6, uma grande proposta de valor alinha como o cliente mede sucesso. Então, é aquele processo que eu falei para vocês de colocar de forma objetiva e muitas vezes mensurável aquilo que o cliente espera a respeito do produto e poder enfatizar isso no design dele. Número 7. Foca nos trabalhos, dores e ganhos que muitas pessoas têm ou que vão pagar bastante dinheiro para isso. Então, isso é na parte de mercado, quando a gente vai entender o mercado e segmentá-lo, a gente precisa identificar o tamanho dele. E o tamanho dele é dado por basicamente 2 elementos: o número de pessoas ou de prospectos impactados e o tamanho dele em termos de receita, então o quanto eles estão dispostos a pagar por uma solução. Do produto entre o quanto eles estão dispostos a pagar vezes o número de pessoas que tem esse problema, você tem o tamanho do mercado em termos de dólares, né? Então é daí que vem inclusive a avaliação de mercados e daí que vem, por exemplo, inclusive a avaliação das startups como um percentual, uma fração desse mercado que elas vão poder ocupar em alguns anos. Então é realmente bastante importante colocar isso no contexto de mercado, que é isso que a proposta de valor faz. Ela justamente pega uma fatia relevante dentro desse mercado, ou seja, o produto ou é muita gente disposta a pagar algum valor por isso, ou são poucas pessoas dispostas a pagar muito, de forma que o mercado total, o resultado dessa multiplicação, seja um valor elevado. Você pode criar uma solução para isso, você vai abocanhar um percentual disso e daí virá a sua receita. Então a mágica do bolo todo está aí para você conseguir entender se o processo vale 1 milhão, se vale 100 mil, se vale 10 milhões, ou no caso aí de algumas startups que a gente viu aí, WhatsApp, Instagram e outras, bilhões de dólares de avaliação. É um percentual do mercado que eles vão abocanhar. Número 8. Um bom modelo, uma boa proposta de valor diferencia da competição em relação aos trabalhos, dores e ganhos que os clientes se importam. Então, quando a gente fala dessas coisas, a questão de diferenciação acaba acontecendo aqui. Aquilo que você vai escolher trabalhar tem que ser diferente daquilo que o seu competidor escolheu para trabalhar naquele mesmo mercado. É uma forma de você desenvolver uma proposta de valor forte para aquele mercado. Número 9. Uma grande proposta de valor supera substancialmente a competição em pelo menos uma dimensão. Então, das diferentes formas que você pode medir sucesso de uma proposta de valor, seja ela por receita, seja ela por velocidade de aquisição de clientes, seja ela o número de problemas resolvidos ou a facilidade com que o problema é resolvido, qualquer uma dessas dimensões ou outra que se aplique, você precisa ter um diferencial. Se não tiver esse diferencial, é problema, você sabe que você precisa melhorar porque alguém está fazendo melhor, mais rápido ou de uma forma mais eficiente ou mais conveniente para o cliente. E o último elemento, né, de uma grande proposta de valor é que elas são difíceis de serem copiadas e eles fecham justamente com esse ícone do copyright, tá? Que é justamente você acaba desenvolvendo propriedade intelectual, que pode ser registrada, pode ser patenteado, pode ser protegido e você pode explorar de formas N. Finalizando então a live de hoje, vou fazer uma saudação especial aí pro Gustavo Calef, que acabou de entrar. Grande abraço pro Gustavo, que foi justamente
o nosso episódio publicado dessa semana, o qual eu falei no início da live. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje. Eu sou André Piazza, sou host, sou produtor do Octanage. Octanage é combustível para empreender. Nós almejamos entregar inspiração e sabedoria para quem quer empreender, através de entrevistas e através de conteúdos como esse que eu acabei de repassar com vocês. O que é o Business Canvas, o que é o Canvas da proposta de valor e qual a importância dele, como funciona, um exemplo que foi o Instagram e dentro do Instagram as lives e no final os 10 elementos da nossa proposta de valor. Obrigado pela atenção, obrigado pela presença, obrigado a todos aí que estiveram com a gente aí trocando mensagens, contribuindo com essa live. Um grande abraço para vocês e nos vemos no feed do Octanage. Encontre a gente nas redes sociais, @Octanage Podcast no Instagram, @Octanage em todas as outras plataformas. Nos feeds de podcast, estamos em todos os apps, vocês nos encontram lá também. Um grande abraço, até mais.